Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre templo maçônico. Vamos explorar esse tema interessante. Já foi falado alguma coisa aqui no canal Fatos Maçônicos. Vamos ampliar esse assunto um pouquinho. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E convido você, caso não seja um inscrito aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição, ative as notificações e fique por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria. Também convido você que busca um aprofundamento, você que quer conhecer um pouco mais da ordem maçônica, ou mesmo você que é de dentro da ordem maçônica, um irmão, você que é um irmão maçom, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o curso Entenda a Maçonaria. Você dá uma olhadinha lá, se tiver alguma dúvida aí o pessoal vem entrando em contato comigo todo dia praticamente, né? Mas é um curso bacana para aquelas pessoas que querem entender de fato as questões muito mais amplas, né? Na verdade é bem dividido, lá tem uma série de módulos com videoaulas, é um curso em AD, e que eu vou explicando justamente essas questões estruturais, históricas, antropológicas, como se desenvolveu a maçonaria, quem foram os personagens de fato, né, preponderantes, e como a maçonaria era e como ela chegou a ser isso que a gente conhece, as diferenças dos países, como é que ela funciona no Brasil, lá na Europa, na América do Norte. Também eu conto a história dos ritos. Então, a título de pesquisa, para quem é irmão, é bem completinho, para você ampliar mesmo, conhecer as várias e várias facetas que possui a ordem maçônica. Então, templo maçônico, né? Então, templo maçônico é uma questão interessante, né? A maçonaria, você sabe, né? Maçonaria regular e tradicional, pelo menos aqui no meu estado, no estado do Paraná, está presente nós temos aqui 399 cidades no meu estado. Está presente na grande maioria das cidades, né? Pelo menos as cidades maiores, assim, sempre existem templos da maçonaria. Nas capitais é mais fácil, a gente tem praticamente em quase que todos os bairros templos da maçonaria. E eles têm, como você pode ver, né, na verdade, vários formatos. Tanto no que tange a questão externa, né? Alguns lembram muitas vezes templos gregos, tal, dedicado a essa questão da sabedoria, né? Entende-se que existe essa questão da filosofia da sabedoria, então o pessoal acaba construindo os templos, né? Com essa fachada. Eu particularmente também, durante anos e anos, a nossa loja acabou reunindo-se num templo que tinha essa característica, que é muito legal, muito bacana, certo? Traz assim aquela carga por ser construído assim nesse molde de templo da sabedoria. Internamente existem muitas e muitas diferenças, né? Cada um tem seu tamanho e tal, né? Apresenta-se de um jeito, dependendo do país e da cidade, muitas vezes, e do rito praticado pela loja, pela prática maçônica, praticada também, né, por aquele grupo. Na verdade, existem diferenças preponderantes, né? A grande maioria aqui no nosso país, ele tem essa configuração mais voltada ao rito escocês antigo e aceito, né, que é o rito mais trabalhado, que o pessoal gosta bastante do rito escocês, né? Foi um rito que acabou vindo para cá no século XIX e acabou tomando muita força. Então, é o rito mais praticado aqui no nosso país, o Brasil, né? E com relação a isso daí, na verdade, os templos são construídos mais ou menos nessa configuração. Então, às vezes, para quem pratica, para quem tem outras formas ritualísticas, né, por exemplo, o emulation, lá, que são as práticas inglesas, as configurações são diferentes e muitas vezes é difícil, né? Tem muitas lojas que trabalham, eu já fui em muitas, antigamente, em lojas que trabalhavam no rito de York, né, conhecido como rito de York, tanto na vertente da grande loja, quanto do Grande Oriente do Brasil, ou mesmo da Comab. Na Comab aqui ele já tinha um templo que já era feito na configuração, que eles faziam adaptações ali, então era mais fácil. No Grande Oriente do Brasil,
também agora possuem-se templos, assim, já se possuía, tem o templo lá do Templários lá, que é o nome da loja, certo? Mas agora tem mais um aqui do Grande Oriente do Brasil, pelo menos na capital que eu conheço, né? Mas é raro, né? Você veja, tem não sei quantos templos existem aqui no nosso estado, são poucos do rito de York, ou seja, uma configuração totalmente diferente. A Dona Iramita, rito moderno, rito escocês retificado, daí a gente acaba utilizando sempre adaptações. Lá em Brasília existe um templo que é formatado assim mais para o ritual adoniramita, esse tipo de coisa. Tá, essa é a questão estrutural do templo maçônico, certo? Mas o que ele representa, na verdade, né? Por que será que tem, até falando mais objetivamente desses templos tão ricos em simbolismo, né? Por que ele é tão diferente, né? Isso não é nenhum segredo, né? Para você ver, como que é um templo, né? Parte interna de um templo, é só digitar no Google aí que você vê as várias facetas, né? Claro que você não vai entender, mas enfim, essa questão começou a partir do momento que a maçonaria, assim, basicamente, assim, o que a gente pode constatar, essa questão dos templos maçônicos, né? A partir do momento da organização da ordem maçônica, o pessoal, ele primeiro reuniam-se de forma organizada. Estou falando da parcela de maçonaria organizada do século XVIII. Então, ali que começou a questão administrativa, as potências, a formação das lojas com mais questões administrativas, organização. Isso, Inglaterra, estou falando da Inglaterra, né? Porque esse movimento de maçonaria acontecia na Escócia, na Irlanda, na França, enfim, na Alemanha, em vários e vários países da Europa. Era um movimento que estava acontecendo, mas não de maneira organizada, né? Então a Inglaterra tem a nossa saudação, na verdade, né, por ser a pioneira justamente nessa questão de administração, assim, de ser a primeira a começar a organizar a questão administrativa, montando regramento, fazendo assim o que a gente conhece hoje como linhagem tradicional, que eu falo, né, a cadeia de transmissão de reconhecimento e regularidade mundial. Então, a Inglaterra tem essa questão, né, que foi a pioneira, né, nesse lance. E também, naquela ocasião do século XVIII, o pessoal, eu já falei aqui várias e várias vezes, né, no canal Fatos Maçônicos, o pessoal eram pessoas normais, assim, no que tange o quesito social. Então o pessoal trabalhava, né, não tinha essas distrações que nós temos hoje, televisão, aquele negócio todo, não tinha luz elétrica e tal. Então o pessoal fazia seu tipo de serviço lá, o cara trabalhava lá num tabelionato, ou era um advogado, ou mesmo era um pedreiro, ou mesmo era um sapateiro, ou era um comerciante, enfim, chegava no final da noite, né, ou no final da tarde, melhor falando, ia lá na taverna, encontrava os amigos. Era um costume, né, que existia, né? Se você pega e começa a assistir filmes antigos, você vê, né, que o pessoal tinha por costume, chegava sei lá, à noitinha, assim, né, final da tarde, depois do seu dia de trabalho, ia lá tomar uma canjibrina, como eu falo, tomar uma cerveja, tomar um vinho, um uísque, enfim, ia lá no bar conversar. E a maçonaria vem desse movimento também, né? A partir de um determinado ponto, começou a se ver a necessidade de se reunir, na verdade, num local separado. E aí que começou, né? À medida que isso daí foi sendo separado dessa questão dos bares, vamos pôr, ou das tavernas que são conhecidas, começou essa organização e ao mesmo tempo o desenvolvimento de vários e vários ritos. Aí a gente começa a ver a formação, como é que se trabalha, né? Então a primeira organização que a gente pode ver são essas lojas que trabalham nesse modelo inglês, que foram os primeiros ritos, na verdade, assim, mais organizados no início do século XVIII. Mas daí né? Daí veio essas outras práticas ritualísticas com uma carga assim mais de simbolismo, né? E isso daí tem um reflexo, na verdade, aquilo lá faz parte do domínio exotérico, ou seja, você vê, aquilo lá é uma imagem e tal, mas aquilo representa alguma outra coisa, né? Aí nós adentramos no domínio esotérico, né? Não é porque existe uma figura lá, que pode ser qualquer uma, né? Aqui no caso é um copo de água, uma garrafinha de água aqui que eu vou tomando água, né? Então ela quer dizer uma coisa, mas por trás quer dizer outra, né? Tem água aí, o que representa a água. Então eu estou fazendo uma alegoria, na verdade, né, de um simbolismo universal,
certo? Ou seja, um recipiente que possui água. Nossa, então isso guarda um mistério. Será que guarda um mistério? A água tem as suas características esotéricas. Então representa a fluidez, representa uma série de coisas, representa os sentimentos, né? É um elemento antigo, esse tipo de coisa. Então, no templo maçônico é muito parecido. É a mesma coisa, certo? Você vê principalmente nesses ritos de origem francesa, que tem um simbolismo muito rico, eles têm essas características das colunas, enfim, da disposição do templo, né? E aquilo tem essa representação exotérica, representa alguma coisa, mas para você entender de fato cada um daqueles elementos, você tem que aprofundar-se, né? Que na verdade essa é a temática da maçonaria. Você recebe a iniciação e ali você começa a fazer uma análise da simbologia, do entendimento da simbologia, o que representa esse templo maçônico, e é dito, né, não é nenhum mistério também, né, que ele representa, ele tem uma representatividade do universo. Você vê muitas vezes o teto desses templos, ele é um céu assim, né, estrelado, com o sol, com a lua, com a estrela, enfim, tem alguns desses elementos que fazem parte, na verdade, de uma verdade absoluta, de uma tradição primordial, sem dúvida nenhuma, né? E estão presentes não só na maçonaria, mas em várias e várias correntes metafísicas, correntes religiosas também, né? Você vê o Sol, por exemplo, presente em várias correntes religiosas. Então não é nenhum segredo, mistério, sabe? Se você observar aí na religião que você pratica, você vai observar que existem elementos, né, como o Sol e como a Lua, que eles existem. Ou se você fizer uma pesquisa com relação a religiões, né, a estruturação e enfim, você vai observar que existem vários e vários elementos que na verdade eles têm um domínio público, vamos pôr assim, né, e fazem parte, né, dessa tradição. Então aí que é a questão esotérica, você entender, ter contato, né, como eu falo sempre, eu sempre dou minhas dicas aqui, né, quem tem ouvidos que ouça, né, você tem contato com a informação, você tem que entender, tem que primeiro ter o contato, né? Entender, compreender e fazer com que essa informação seja parte da sua natureza. Aí você vai ter amplia o seu espectro de visão com relação àquele assunto, aquele símbolo, aquela temática. Então, o templo maçônico, ele tem essa representatividade do universo. E olha como é amplo isso daí, né? Independente do formato que ele seja construído ou do rito praticado por aquela determinada loja, ele tem essa representação universal, cósmica. Mas será que é uma representação cósmica só externa? Obviamente não, né? Se você parar e pensar, nós temos, a princípio, só para começar a historinha, né? Só para começar a historinha, isso é um assunto muito amplo, me perdoem aí, né? Mas se você gosta desse tipo de assunto, dê o seu like. É um assunto muito amplo, que é justamente essa questão do macrocosmo e do microcosmo. O templo maçônico tem essa representatividade dupla, vamos pôr assim, né? Porque ele tanto representa essa questão do cosmo, do universo, né? Cosmo é uma palavra cunhada por Pitágoras, né? E representa o universo como um todo. É isso que Pitágoras queria dizer quando ele cunhou essa palavra, né? O cosmo. Então, cosmo quer dizer isso daí. Foi uma palavra feita por Pitágoras, primeira coisa, né? E é muito ampla o entendimento disso daí, né? Quando a gente fala universo, dá uma noção um pouco de materialidade, né? Daquilo que é tangível, né? E se você começa a estudar essa linha pitagórica, por exemplo, né? Essas questões ligadas à iniciação real e verdadeira, de linhagens tradicionais, você vai acabar dando de frente, na verdade, com essa interpretação do cosmo. O cosmo representa nessa questão tangível e também uma questão interna. Então, o templo maçônico também tem essa representatividade interna, né? O microcosmo. Então, você vê como é complexo esse negócio, né? Tantos elementos a serem entendidos, e ao mesmo tempo que ele representa o exo, ele representa o exo, a parte interna. Então, tem que se estudar, tem que se aprofundar em cada um daqueles elementos. Tem templos que tem a parte
a parte lá da frente, né, que é conhecido como Oriente, um pouco mais alta, daí tem uma determinada carga, daí tem uns que não tem nada, são um chão reto assim, né, não tem o que a gente chama de Oriente, não tem aquela balaustrada, né, mas eles têm uma representatividade sem dúvida nenhuma, né, muito mais voltada à parte interna do irmão, então por isso que deve se estudar. E é isso aí, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero ter dado uma cutucadinha para você parar e pensar. Esse vídeo na verdade foi feito para os irmãos maçons. Eu espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo e grande abraço.